Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2016. E nessa terceira aula do módulo 2, eu vou explicar um pouco sobre o protocolo TCP/IP. Na verdade, o protocolo TCP/IP são dois protocolos. Tem um protocolo TCP e tem um protocolo IP. Então, na aula de hoje eu vou dar uma introdução, ou seja, uma visão geral do que são esses protocolos e como eles são importantes em uma rede. Então, o que é que você vai aprender na aula de hoje? Na aula de hoje você vai aprender o básico sobre o protocolo TCP/IP, em que eu vou dar essa visão geral, como eu dei aqui na introdução dessa aula, que eu vou explicar para que ele serve, o seu funcionamento, qual a importância dele em uma rede, já que, antecipando um pouco, é através do protocolo TCP/IP que a gente faz toda a comunicação de todos os nossos computadores que estão ligados em rede, ou seja, através desse protocolo que vai permitir que um computador ele envie ali uma informação para outro computador e esse outro computador receba essa informação. Você vai entender qual foi o contexto em que esse protocolo TCP/IP ele foi implementado, que foi no contexto, dando aqui já uma introdução no modelo cliente-servidor, que eu expliquei na aula passada, em que o modelo cliente-servidor é aquele modelo em que ele surgiu posterior ao modelo baseado ali em mainframe, em que nesse modelo cliente-servidor as empresas elas já estavam trazendo os servidores ali para dentro das empresas e instalando ali um sistema operacional voltado a servidor robusto, que nesse caso é o Windows 7. E aí começa a ter uma necessidade de um protocolo de comunicação desses computadores com os servidores, dos servidores com os computadores e dos computadores entre si, que fosse seguro. E aí começa a surgir ali o protocolo TCP/IP, que é um protocolo de comunicação que permite ali com que os computadores conversem entre si, ou seja, troquem informações. Então, começando a aula de hoje, antes de eu dar aquela introdução sobre o que é o protocolo TCP/IP, eu vou lembrar um pouco sobre qual é o papel do Windows 7 em uma rede. Então, na aula passada eu expliquei o que era o Windows 7, qual era o papel dele em uma rede. Eu vou relembrar um pouco sobre o que é isso, para que você entenda melhor qual é o funcionamento, qual é a finalidade do protocolo TCP/IP. Então vamos lá. Na aula passada eu expliquei que o papel do Windows 7 em uma rede em que ele serve, ou seja, a finalidade dele numa rede é porque ele foi projetado para ser um sistema operacional voltado a servidores, em que o Windows 7 ele iniciou ali na sua versão Windows NT 7 por volta de 1993,
e sua primeira versão foi a 3.5. Mas foi a partir da versão ali 4.0 em que foi lançado a versão Workstation e a versão NT7, que de fato o Windows 7 ele começou a ser um sistema operacional voltado a servidor. E aí então surgiu outras versões posteriores, como a Windows 7 2000, que foi a partir do Windows 7 2000 que já veio ali o Active Directory, que foi uma revolução comparado à versão anterior, o Windows NT7, o Active Directory, que até hoje a gente utiliza e nos ambientes de empresa, que é responsável, o Active Directory, como eu expliquei na aula passada, a fazer com que o servidor se torne controlador de domínio, e então ele faz toda a autenticação das contas de usuários, de computadores de uma rede, ou seja, dos objetos. E então surgiu outras versões a partir desse Windows 7 2000, que veio o Active Directory, como o Windows 7 2003, 2008, 2012 e 2016, que é o tema desse curso, e a versão recém mais lançada é o Windows 7 2019. Então eu expliquei também que o Windows 7 ele foi projetado para ser o sistema operacional voltado a servidor, e que dependendo da maneira de como ele é configurado, ele pode possuir ali diversas funcionalidades. Então, ele pode ser um servidor que é controlador de domínio com o Active Directory instalado, mas também pode ser um servidor web, um servidor FTP, um servidor de banco de dados, um servidor de acesso remoto, um servidor de firewall e diversas outras funcionalidades. Isso vai depender de como é que ele é configurado. Então, o Windows 7 ele surgiu no modelo baseado em cliente-servidor, em que você tem as estações e tem um servidor. E então essas estações elas emitem ali uma requisição para o servidor escuta aquela requisição e responde essa requisição ali para os clientes. E como é que funciona toda essa comunicação? Pela rede. Então é aqui que surge o protocolo TCP/IP, em que o protocolo TCP/IP ele surge para ser um protocolo de comunicação, ou seja, em que ele vai permitir que o cliente e o servidor, e também o cliente com outro cliente, ele conversa entre si, possa enviar ali mensagens, ou seja, informações, e também possa devolver essas informações como respostas. Então o protocolo TCP/IP ele surge nesse contexto do modelo cliente-servidor, em que ele surge como um protocolo de comunicação que vai permitir que computadores eles conversem entre si, em que um computador ele vai conversar com outro computador. Entenda o computador nesse sentido como um dispositivo, através ali do seu endereço de IP. Então um computador cliente ele vai conversar com o outro através do endereço de IP, em que o endereço de IP, como você vai aprender nessa aula, ele é uma identificação exclusiva daquele dispositivo em uma rede. Então, começando a explicar sobre o protocolo TCP/IP, eu vou dar agora uma visão geral sobre esse protocolo. O protocolo TCP/IP, de uma forma bem simples, é o principal protocolo de envio e recebimento de dados. Como explicado anteriormente, ele é aquele protocolo que vai fazer com que todas as máquinas que estão em uma rede elas conversem entre si, ou seja, elas possam enviar informações, ou seja, dados, receber esses dados e devolver esses dados para aquelas estações que fizeram requisições. Então ele vai ser esse protocolo em que ele vai permitir com que todos esses computadores que estejam ligados em rede eles conversem entre si. E onde é que eu configuro esse protocolo TCP/IP? Você configura esse protocolo TCP/IP ali no adaptador de rede do computador. Então você acessa ali, no caso aqui eu estou mostrando aqui no Windows 7 2016, botão direito, abre o central de rede de compartilhamento, essa janela clica em internet, ele vai abrir a janela de status de internet. Você clica aqui propriedades e então vai aqui no protocolo TCP/IP aqui
E então aqui você define as configurações de IP, de máscara, de gateway, servidor DNS, fazendo então com que através dessas informações que você coloca aqui no protocolo, as máquinas elas possam começar a trocar informações. Então nesse caso aqui, nesse protocolo aqui eu só defini o IP e a máscara de subrede, que são as essenciais para que o protocolo TCP/IP funcione ali em uma rede local. Vou minimizar aqui e vou voltar. Então o protocolo TCP/IP ele é formado para funcionar assim de forma eficiente por dois componentes, o IP e a máscara de subrede. O que é o IP? O IP ele é uma série de números que identifica cada computador, ou seja, dispositivo. Entende? O computador como dispositivo conectado em uma rede. Então é exatamente esse número aqui, ó, que você coloca nas configurações do protocolo aqui na janela de propriedades. É esse número aqui que é o IP, ou seja, é aquela série de números que vai identificar o computador, aquele dispositivo na rede. Então nesse caso aqui desse meu servidor, o endereço de IP dele é 192.168.15.1. então eu estou falando que as outras máquinas elas vão conversar com esse servidor através desse endereço de IP, que é esse endereço de IP que vai identificar esse servidor na minha rede. E o IP ele consiste de 4 números. Então se você ver, ele pode possuir até 4 números, em que o primeiro número fica aqui, o segundo número aqui, o terceiro número aqui e o quarto número aqui. O endereço de IP também tem 32 bits, e que esses números, em que, como eu falei, que ele consiste de 4, eles podem variar do 0 ao 255. Outra característica também sobre o IP é que eles são separados por ponto. Então deixa eu voltar aqui ao meu exemplo. Vou abrir novamente aqui. Você vê que existe um ponto para separar cada um desses números aqui, e que a primeira parte de um endereço de IP ele é usado como endereço de rede, e a última parte ela é usada como endereço de host. Então isso quer dizer o quê? Que dependendo do IP que você esteja usando ali, configurando na sua rede, a primeira parte ela vai ser usada como endereço de rede, e a segunda parte ela vai ser endereço como endereço de host. Ou seja, entre linhas quer dizer o quê? Que nesse meu exemplo aqui eu tenho um IP 192.168.15.1, que é um IP de classe C, em que eu estou dizendo o quê? Que nesse caso esse meu dispositivo ele tem como endereço de host número 1 e tem como endereço de rede o número 192.168.15. Como é que você sabe dizer, digo, que o endereço de rede é 192.168.15, o endereço de host é 1. Isso por conta que essas minhas configurações que eu estou usando aqui nesse protocolo, ele é de classe C. Isso você vai aprender na próxima aula, em que eu vou mostrar a você o que são classes de endereço, classe A, classe B, classe C, e como é que você sabe identificar que aquele endereço de IP, se ele é classe A, classe B e classe C. O segundo componente importante do protocolo TCP/IP é a máscara de subrede. Então a máscara de subrede ela é usada ali para dividir o endereço de IP em duas partes, em que uma parte ela vai identificar o host, que é justamente, voltando ao meu exemplo, nesse meu endereço de IP aqui, essa parte aqui ela está identificando o host, e a outra parte ela vai dizer qual é a rede que aquele host pertence. Nesse caso, ele está dizendo, desse meu exemplo, a rede na qual o meu host pertence, que é o host de número 1, pertence a 192.168.15.
Então, o protocolo TCP/IP é isso. Ele é, de forma bem simples, é um protocolo que vai permitir que os computadores eles conversem entre si através de um IP em que cada dispositivo vai ter, ou seja, cada computador vai ter, e que esse é o principal protocolo usado ali no modelo baseado em cliente-servidor. Então, quando você estiver ali instalando no Windows 7, que você então for definir as configurações de protocolo do servidor no qual você está instalando no Windows 7, você então vai definir qual é o IP que esse servidor vai ter, e então vai ser através desse IP que vai fazer com que as outras máquinas conversem com esse servidor, ou seja, consiga ali mandar requisições, e esse servidor atenda essas requisições e devolva para essas pessoas utilizando ali o protocolo TCP/IP, ou seja, utilizando essas configurações que estão aqui no adaptador de rede. Então, sobre o protocolo TCP/IP, é isso em que eu mostrei nessa aula como é que funciona o protocolo TCP/IP, que eu disse que é aquela que é uma espécie de linguagem utilizada ali para que dois computadores consigam se comunicar, ou seja, o computador consiga mandar requisição para o outro, e esse outro computador ouvir a requisição e devolver ela. E como é que ele vai fazer isso? Utilizando o protocolo TCP/IP, ou seja, as configurações que são feitas nele, no caso aqui. E para esse protocolo TCP/IP funcionar, você tem que definir o IP, que vai ser o endereço único, que vai identificar aquele dispositivo na rede, que no exemplo aqui desse meu servidor é 192.168.15.1, e a máscara de subrede, que vai ser a máscara de subrede, que vai dizer, que vai identificar o host e vai dizer a qual rede ele pertence. No caso aqui ele está dizendo, desse meu exemplo mais uma vez, ele é o host 1 da rede 192.168.15. Então, para esse protocolo TCP/IP funcionar, ele precisa que seja configurado correto o endereço e a máscara de subrede. Então, na próxima aula a gente vai entender um pouco mais sobre esse protocolo TCP/IP, como ele é importante em uma rede, em que a gente vai estudar como o TCP/IP usa a máscara de subrede para definir a quantidade de dispositivos que possam estar conectados na rede. E também a gente vai aprender um pouco sobre o endereçamento de IP e classes de endereço, em que a gente vai aprender, ou seja, quais são as classes de endereço que existem: classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. E vai aprender também no final sobre endereços de IP de uso especial e reservado, que no caso seria aquele 127.0.0.0, que é aquele IP que é justamente o IP da própria máquina, é o IP local, e outros endereços de IP de uso especial. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, e nessa aula a gente aprendeu um pouco sobre o que é o protocolo TCP/IP, em que ele permite ali a comunicação, ou seja, de dois computadores de uma rede, em que cada computador vai ter o seu endereço de IP, sua identificação exclusiva na rede, e é através das configurações feitas nesse protocolo que os computadores eles vão conseguir vão conseguir conversar entre si, ou seja, através desses números, que cada número vai identificar um dispositivo na rede. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Director são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server.
Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.